Meus queridos, boa tarde. Irmão Edgar, seja bem-vindo aí ao nosso grupo. E a sua pergunta ela é bem pertinente mesmo. Muito boa, por sinal. E se esse pastor, que no caso acho que é o seu pastor, ele não está combatendo isso, protegendo o rebanho, então ele não é bem quem você pensa não, viu? Ele não é bem quem você imagina que ele seja. Porque se ele tiver caladinho, todo cheio de ética, de coisinha, não, ele não é o pastor adequado. Ele não é o pastor bíblico que dá a vida pelo rebanho, que protege o rebanho, que põe a cara para bater. Outra coisa também, irmão Edgar, é, igreja presbiteriana, e eu vou falar aqui porque eu congreguei muito tempo de igreja presbiteriana, fui professor de escola dominical em igreja presbiteriana há muitos anos e preguei muito em igreja presbiteriana. E igreja presbiteriana do Brasil, tá? Que é tradicional. E eles não são tudo aquilo, não. Se alguém está pensando que eles são os superiores em. Não são. Não são. Eu vivi lá dentro. Não estou falando mal deles. Convivi muito com presbiteriano. Conheço doutrina presbiteriana, os seus catecismos, seus dogmas. E tá cheio de problema lá, viu? O Mackenzie, realmente, quem falou aí, eu não me lembro mais se foi o Edgar ou se foi outro, que de cristão só tem um nome. Só tem um nome de cristão. Paulo Romero é professor de religião lá. E nas pregações de Paulo Romero, ele não deixa de dizer assim: eu nasci no fogo. É um pentecostal e professor de religião dentro da faculdade Mackenzie, que é de posse da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? Então eles não são tudo aquilo que tem gente que está imaginando que seja. Eles fazem defesa de coisas que não se pode provar pela Bíblia. Irmão Edgar, esse pastor muito macho aí que você citou, ele está em falta no mercado, compreendeu? Por quê? Porque um pastor assalariado, ele jamais vai disciplinar ninguém. Quando é que você ouviu falar em disciplina dentro de igreja reformada? Quando? Nunca, eles são assalariados. Então eles temem aquelas pessoas disciplinadas e suas famílias que monopolizam esses movimentos. Ele teme, porque ele recebe o salário deles. Então esse pastor muito macho aí, você vai ficar esperando ele, mas ele não vai aparecer. Entendeu? E se o pastor não tem autonomia, autoridade para defender o rebanho publicamente, ele está na posição errada. Porque o pastor, ele tem um alvo, tanto no peito quanto nas costas. Todos os pastores deveriam ter, compreende? Então, se ele ficar prezando por reputação diante dos homens, ele deixa de zelar pelo seu caráter diante de Deus. E aí onde está o problema? Enquanto alguém estiver prezando pelo seu caráter, pela sua moralidade diante dos homens, o seu caráter diante de Deus já era. Ele cuida da reputação, mas diante de Deus ele está reprovado, tá? Já pensou se Jesus pensasse dessa forma? Olha, o que será que vão pensar de mim? Eu me envolvendo aí, conversando com beberrão, com prostituta, falando com publicano, que era a algeriza da época, falando com fariseu, pecadores. Não, Jesus não pensou nisso, na sua reputação. E ele era muito mal falado. Olha, a igreja que não é mal falada, por falar a verdade, essa não é a igreja de Cristo. Ela pode ser qualquer coisa, pode ter uma placa bonita lá fora, mas não é a igreja de Cristo. A igreja, irmãos, ela não pode ficar no anonimato, principalmente os seus líderes que têm voz, quando não tem na mídia, pelo menos eles têm diante do seu povo, do seu público. Então, se eles não trabalharem para repreendendo
as coisas erradas que acontecem, e ainda mais quando entram no templo onde acontece a reunião. Então, eu não sei que tipo de relevância essa igreja pode ter na sociedade. A igreja que deixa uma pessoa, Deus, eu não sei até mais, influenciar os seus membros e não os protege dessas maldições que têm acontecido, então essa pessoa não merece essa posição. Talvez esteja lá só por conta do salário alto, o que é lamentável. Pois é, irmão Edgar, com todo essas 2 últimas décadas que nós vivemos aí debaixo da ditadura petista, qual foi a manifestação das igrejas presbiterianas em defesa da sociedade? Não me lembro que eles tenham se manifestado. Não me lembro que eles tenham uma voz contrária a tudo o que aconteceu e o que está acontecendo. Por esses dias, uma pessoa me perguntou por que a igreja brasileira não era perseguida pelo governo nem por nada aqui. Poxa, essa é uma resposta até fácil e básica de se dar. Uma igreja que não denuncia o que há de errado, nem na própria igreja, e nem no governo, nem na sociedade, quem vai persegui-la? Se ela está de mãos, de braços dados com tudo o que estão dizendo, conivente com tudo o que tem acontecido, quem vai perseguir essa igreja? Não tem por que haver perseguição. Então eu acredito que não só a presbiteriana, mas no geral, as congregações e igrejas deveriam ser relevantes na sociedade, deveriam ser temidas pela sua ousadia de falar a verdade, de denunciar a corrupção, o crime, o roubo, o descaso com o povo. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo. É exatamente isso, irmão Edgar. E você matou a charada, é exatamente isso. Eles estão isolados, cada um no seu castelo, no seu clube, no seu refúgio, no seu recanto. É exatamente isso. Quer dizer, a igreja, por esses grupos que tem no Brasil, eles não conseguem é, olhar o horizonte, a amplitude que há. Não, eles acham que, olha, nós somos presbiterianos, então somos nós. Os assembleianos, não, somos nós. Os metodistas, não, somos nós. E ficam os clubinhos, cada um desenvolvendo aquilo que pensa, em grande parte o que eles pensam não tem nada a ver com a Bíblia, e vão vivendo nos seus grupinhos. É isso que acontece. E você falou, acho que não precisa nem completar muita coisa aqui mesmo. É, e a sociedade realmente, cada vez mais, sendo dominada por Satanás. Exatamente isso que você colocou. Acho que não tem frase mais bem feita do que essa. Enquanto a igreja pensar e viver como se fosse um grupo isolado, o diabo toma conta do espaço restante. É isso que acontece. Que nós temos o nosso grupinho, no final do culto temos o nosso salão para tomar o café, ou o chazinho e colocar o papo em dia, que é assim que os tradicionais fazem. Os pentecostais pegam o final do culto, vai fofocar pelos cantos, e assim segue a humanidade. E a sociedade fica abandonada. Mas se nós olharmos para a igreja do primeiro século, você vai ver uma igreja envolvida com o social. É só dar uma lida ali no começo de Atos dos Apóstolos. A igreja completamente envolvida com o social. Quando você olha um pouco atrás, no período de Isaías, ele que era um profeta que tinha acesso ao palácio, você vê ele repreendendo ali o povo e o reinado da época por não prestar um bom serviço às viúvas, aos órfãos, aos pobres.
envolvimento social. Quando a igreja não tem isso, não está cumprindo o seu papel. Porque como é que eu posso pregar o evangelho para uma sociedade que eu desconheço? Para uma sociedade em que eu não me envolvo? E para eu me envolver, eu não tenho que cometer os pecados que eles cometem, mas eu tenho que estar inserido nessa sociedade, auxiliando essa sociedade, cooperando, somando com essa sociedade. Se eu não faço isso, não posso ser chamado de igreja, porque simplesmente não estou cumprindo o meu papel. Ô, Cláudio, deixa eu te falar uma coisa. A maioria dessas invencionices, a maioria desses malandros aí políticos, eles surgem no meio da população porque a igreja não tem cumprido o seu papel, entendeu? Se a igreja estivesse cumprindo o seu papel de agência do reino de Deus na terra, eu não estou falando um assistencialismo barato, não. Eu até indicaria um livro para as pessoas lerem, que é A Pobreza das Nações, do Wayne Grudem. Ele trata muito bem desses assuntos, entendeu? A igreja não sabe qual que é o seu papel de agência do reino. Não sabe nem o que é isso. Os conceitos básicos do reino de Deus. A gente tem que contemplar o homem na sua totalidade. Eu volto a falar o que eu falei lá em cima, nos primeiros áudios que eu postei no grupo. A mentalidade dos cristãos no Brasil é um pietismo desfigurado. Porque a gente acha que se eu dobrar o joelho, orar, as coisas vão acontecer por si só. Obviamente que ninguém está aqui negando o poder e a eficácia da oração. Mas existe ação. A gente não pode cruzar os braços e deixar as coisas acontecerem. Isso não é bíblico, entendeu? O próprio Tiago, que fala muito sobre oração, inclusive, historicamente, ele é conhecido como joelho de camelo, que ele orava muito, seus joelhos eram bem calejados. Tiago, na sua carta universal à igreja, Tiago ele vai falar sobre isso. Se entrar dentro da gente, no nosso recinto, uma pessoa que não tem o que comer, não tem alimento, não tem roupa, a gente bater nas costas, parafraseando, Tiago, falar assim, vai para sua casa, a gente vai orar por você, vai dar tudo certo, a gente está pecando contra Deus. Porque a gente viu que as pessoas precisam da ajuda básica, do sustento básico, e a gente vira as costas, é o que tem acontecido. Esses movimentos políticos, eles só surgem porque a igreja deixou de fazer o seu papel na terra, entendeu? A igreja deveria ter as melhores escolas, a igreja deveria ter os melhores juristas, os melhores profissionais, a igreja deveria ter tudo isso aí. Só que a igreja não tem, a igreja abriu mão de todas essas coisas, entendeu? O que vai acontecer? Vai abrir espaço para um monte de aventureiro, mentiroso, usar esse discurso de amar o pobre, cuidar do pobre, para causar um sentimentalismo exacerbado na população e se manter no poder. Entendeu? É o que acontece. O maior problema é a igreja mesmo, cara. Ô, Luciano, bacana isso aí, hein? De fato, Luciano, quem pensa, tem esse posicionamento, essa questão de orar, vamos crer, vamos esperar no Senhor, é uma piada, tem que até rir, porque de fato a igreja precisa, não só precisa, ela deve se posicionar e bater de frente contra esse marxismo canceroso. Olha, e eu vou ser sincero, daqui para 2030, esse número marxista ele vai aumentar, cara. Você entendeu? A igreja é muito omissa, cara, muito omissa. Você entendeu? Chega, deixa uma repugnância total. É terrível, é terrível. Não se posiciona, não bate de frente. Essa liderança de hoje, de alto escalão aí, Assembleia de Deus, esses outros líderes, cara, que eles têm força, pô, pra bater de frente com isso. Agora, são muito omisso, muito omisso.